Bom, pessoal, olá a todos. Hoje saiu essa notícia aqui, pessoal, que o Lula disse que ele quer o apoio dos evangélicos, né, para as vacinas, e ele disse que pode responsabilizar os pastores, né, por mortes. Vamos ter de agora pegar muita gente que combateu a vacina que vai ter que pedir desculpa, afirmou o presidente eleito em reunião. A matéria diz o seguinte, eu não achei o vídeo, mas ela diz assim, Em reunião com o grupo de saúde do governo de transição nesta quinta-feira, Lula afirmou que é preciso trabalhar para convencer a população sobre a eficácia das vacinas. E ele tem razão, as vacinas são eficazes para combater o vírus, que, de acordo com ele, foram afetadas por fake news. O presidente eleito disse que vai cobrar o apoio de lideranças evangélicas, apoio às campanhas de imunização no país, e que pode responsabilizá-los por mortes. Eu pretendo procurar várias igrejas evangélicas e discutir com o chefe delas, olha, qual é o comportamento de vocês nessa questão de vacinas? Ou vamos responsabilizar vocês por morte de pessoas, disse o petista. Nada demais. Na verdade, o Lula ele quer pegar pesado nessa questão de vacinação, até porque o Brasil foi o segundo país que mais teve mortes por coronavírus no mundo, né? Foram aproximadamente 700 mil mortes por causa do coronavírus. E nós tivemos toda uma contra-campanha, né, de vacinação do presidente da República, usando a máquina pública para dizer para as pessoas não se vacinar, não usar máscara, não fazer isolamento social, enfim, foi uma coisa bizarra que aconteceu na história do Brasil. E o que acontece? Após essa fala aqui do Lula, alguns pastores não gostaram, como o Feliciano, Malafaia, né, que são pastores que dizem que são pró-vida. Vamos ver aqui o que o Feliciano disse. Meus queridos amigos, irmãos, pastores, e eis que Lula se revelou. Falou agora que vai cobrar apoio dos evangélicos sobre vacinas e ameaçou responsabilizar as igrejas, pasmem, por mortes de quem não se vacinar. É uma loucura. Eu avisei, essa é a esquerda sendo esquerda, sempre inventando histórias para culpar quem se mostra contra eles. Ei, Lula, por que você não ataca os seus amigos que pagaram milhões adiantado por respiradores que nunca foram entregues? Só para lembrar, em qualquer ação social, nós evangélicos estamos sempre na dianteira. Não seja covarde nos ameaçando por puro rancor de não ter tido nosso apoio na sua eleição. Nós não aceitaremos ameaças. Você vê, o Marcos Feliciano ele está atacando o Lula por o Lula estar defendendo a vacinação, né? Essa questão de ser dianteira que ele está falando aqui em ações sociais, eu não sei do que ele está falando, né? Porque eu nunca vejo essas igrejas fazendo nada. E com relação ao espantalho que ele arrumou ali, né, de desvio de verba de governadores, isso aí cabe ao Ministério Público. Se o pastor Feliciano tem provas de que houve desvio, cabe a ele, como um parlamentar eleito, pegar essas provas e ir até o Ministério Público, até porque ele está em Brasília, e denunciar. Até porque se não denunciar seria prevaricação. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom, pessoal? O Malafaia também, né, não gostou nada e falou isso aqui, Povo abençoado do Brasil, a bandidagem e o preconceito de Lula contra a igreja evangélica, dizendo que vai convocar líderes evangélicos para apoiar a vacina e, caso isso não aconteça, vai responsabilizar a igreja evangélica por morte. A pergunta é, vai fazer isso com as outras religiões e com os sindicalistas? Agora eu vou provar. Quem são os responsáveis pela morte de milhões de brasileiros por questões de saúde pública? Vamos lá? O PT governou 14 anos esse país. Éramos para ter o melhor sistema de saúde pública do mundo. Agora eu vou mostrar uma roubalheira do PT. Para provar o que eu estou falando. O Polo Petroquímico do Rio de Janeiro. 14 bilhões de dólares jogado no lixo. Equivale a 70 bilhões. Sabe quanto é o déficit de UTIs de ponta no Brasil? 40 mil. Dava para solucionar esse problema e evitar a morte de milhões de brasileiros, não só na Covid. Agora vamos para o consórcio Nordeste dos governadores do PT, do Nordeste, onde temos o maior índice de mortes por Covid do Brasil. A CPI da pandemia, não, CPI da safadeza. Protegeu os governadores para não trazer o relatório dos bilhões que Bolsonaro mandou para eles. E o diretor executivo do consórcio Nordeste, Carlos Gabas, do PT da Bahia, comprou 48 milhões de respiradores e pagou à vista, que nunca foram recebidos. Vocês já imaginaram centenas de milhares de nordestinos que morreram por causa disso? Bom, aqui eu vou pausar, pessoal, porque é o seguinte, isso aqui que o Malafaia está fazendo é uma falsa equivalência, né? Ou como diz aquele ditado, né? O que tem a ver o cu com as calças, né? Você está falando de vacina, aí ele vem pegar outras pessoas que eventualmente praticaram corrupção e quer dizer como se uma coisa justificasse a outra. É o mesmo que, por exemplo, eu for preso por ter roubado um banco,
Aí eu chego pro juiz, eu falo assim pro juiz: ah, e o meu vizinho que trafica droga, hein? E o meu outro vizinho que trafica mulheres pro exterior? O que tem a ver uma coisa com a outra? Uma coisa não justifica a outra. Um erro não justifica outro erro. Então, esse argumento do Malafaia chega a ser até imbecil, né? Com todo respeito, mas é. Aí ele vem falar de CPI. Por que a CPI protegeu os governadores? Na verdade, pessoal, a CPI, cada estado tem que fazer a sua CPI. São alçadas diferentes. Governos estaduais é diferente de governo federal. O governo federal não pode intervir nos estados, assim como os estados não podem intervir no governo federal. Não pode, por exemplo, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pedir uma CPI do presidente. Isso não existe. A mesma coisa, não cabe uma CPI federal investigar os estados. Então, se o Malafaia acha que os governadores tinham que ser investigados em CPI, ele tinha que cobrar os governadores dos estados dele. Eu acho que ele é do Espírito Santo, né? Era só ele cobrar os senadores e os governadores do Espírito Santo, os deputados do Espírito Santo, para eles abrirem uma CPI. Simples. E a CPI mostrou assim corrupção, tá, o Malafaia, com a Covaxin, onde o governo negociou um contrato com uma empresa que nem existia para conseguir $1 por cada vacina, por cada dose de vacina, tá? Isso aí você também omite, né, Malafaia? Agora, a questão do Lula, Malafaia, não é preconceito não, Malafaia, contra os evangélicos. A questão do Lula é isso aqui, ó. Os evangélicos, eles fizeram uma verdadeira campanha contra a vacina. Olha aqui, ó. Esse vídeo aqui é da pandemia, ó. Abençoado do Brasil. Quer dizer que o povo brasileiro vai virar cobaia de vacina contra a Covid. Eu não estou perguntando se é vacina de chinês, é de inglês, do raio que parta. Preste atenção. Os especialistas estão dizendo que depois que uma vacina é introjetada no corpo humano, se ela causar um dano, é irreversível. Não tem mais jeito. E uma vacina leva tempo para ter uma comprovação de 100%. Gente, preste bastante atenção. Quando os Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra, a França, a Itália, a Holanda, a Suécia, a Suíça, Israel, determinarem a liberação de uma vacina para cada uma dessas nações, para os seus povos, aí sim nós podemos usar. Por que essa pressa? Porque tudo no Brasil é politizado. Querem politizar, estão brincando com a vida e a saúde do povo brasileiro. E essa esquerda nojenta entra no Supremo Tribunal Federal para obrigar o povo a tomar uma vacina, quando nenhuma nação do mundo está obrigando o seu povo a tomar vacina contra a Covid. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Meu Deus, que Deus ilumine a mente dos ministros do STF e nos livre disso. Nós não podemos ser cobaia de ninguém, muito menos de chinês. Vocês notaram que no começo do vídeo ele fala, não importa se a vacina é chinesa, britânica, holandesa, aí no final do vídeo ele termina falando, ó, principalmente de chinês. Ou seja, é um pastor que se diz evangélico, se diz servo de Jesus Cristo, mas ele tem preconceito contra a China. Ou seja, é sinofobia. Segundo, os argumentos aqui do pastor não batem, né? Essa vacina foi desenvolvida mais rápida, não só pela urgência do vírus, pessoal, mas é porque é um vírus que já é conhecido, é um vírus tipo corona. Por isso que esse vírus era chamado coronavírus 9, porque é um vírus que sofreu uma mutação. Então nós já tínhamos o vírus, a vacina para o vírus anterior, por isso que essa vacina foi desenvolvida rápida pelos laboratórios. E outra, ninguém é cobaia de ninguém não, pessoal. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, eu vou ler só um pedacinho aqui para vocês, ó. Estudo feito na China com 50 mil voluntários chineses. Olha aqui a mentira do pastor, que o brasileiro vai ser cobaia. Não, na verdade quem foi cobaia da vacina foi quem desenvolveu a vacina. Porque uma vacina, para ser liberada, ela tem que passar por testes voluntários, pares de 2, efeito placebo, tudo conforme manda a ciência. Aqui, ó. Estudo feito na China com 50 mil voluntários chineses, entre eles funcionários da própria Sinovac, demonstrou que 5,36% das pessoas vacinadas apresentam efeitos colaterais. Todos sem gravidade. Que nem eu falei para vocês já várias vezes aqui, todo medicamento tem efeito colateral. Por isso que todo medicamento tem uma bula, tá? Antes de pessoas virem falar besteira aqui no canal, todo medicamento tem uma bula. Se quiser, até mostra aqui para vocês a bula da aspirina e os efeitos colaterais. De uma simples aspirina, um anti-inflamatório, um antibiótico, todos têm efeito colateral. E quais foram os efeitos colaterais, ó? E lembrando que aqui é 5% das pessoas, 5,36% de 50 mil voluntários, efeitos colaterais leves, ó. Dor no local da aplicação, fadiga, febre leve, ou seja, praticamente sintomas gripais que toda vacina dá. Efeitos um pouco mais graves foram observados em 0,03% dos voluntários, ou seja, menos de 1%.
como perda de apetite, dor de cabeça, fadiga e febre. Agora, sabe qual é o efeito colateral mais grave, pessoal? É a morte. Esse é o efeito colateral do vírus. E isso ninguém fala. O pastor também, o Malafaia, olha o que ele tinha dito aqui, ó. Ele tinha associado vacinas a assassinatos de crianças. E internautas pedem a sua derrubada nas redes sociais. Isso aqui eu acho que não tem mais o vídeo, que ele foi derrubado o vídeo, mas ele falou isso, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Na noite dessa segunda-feira, a hashtag Derruba Malafaia foi para a lista de assuntos mais comentados no Twitter no Brasil. Isso porque o usuário da rede social, incentivados pelo perfil Desmentindo Bolsonaro, cobra a retirada de um vídeo de punição ao pastor bolsonarista Silas Malafaia, que chamou a vacinação contra a Covid-19 de infanticídio. Segundo a narrativa de Jair Bolsonaro, Malafaia postou um vídeo que, além de associar a vacina a assassinato, olha que absurdo, a vacina a assassinato, pessoal. Olha como nós estamos voltando à Idade Média nessa época que nós estamos vivendo. Afirma que não existem casos suficientes de Covid em criança a ponto de necessitar de uma campanha de imunização para este público. O pastor, no entanto, omitiu que cerca de 2.500 crianças, ó, crianças, tá? Você que está vendo esse vídeo aí, ó, preste atenção. 2.500 crianças morreram de Covid no Brasil durante a pandemia. Silas Malafaia disse em seu perfil que vacinar as crianças contra a Covid-19 é um infanticídio. Infanticídio. Eu nunca vi ninguém morrer de vacina, pessoal. Eu vi pessoas morrer de doença. De vacina, não. Mas segundo o pastor ungido, Silas Malafaia, né, que ocupa o cargo escolhido pelo próprio Jesus de pastor, salvar a vida e vacinar a criança é infanticídio. Até é engraçado, né, que eles dizem que são pró-vida. Deixa eu mostrar um trechinho aqui no outro vídeo para vocês, quer ver? Aqui, ó, um trechinho do vídeo aqui do Malafaia. Olha o que ele fala quando a questão é aborto, ó. Do Brasil, eu vou contraditar Lula, que diz que é a favor do aborto, sem usar a Bíblia, para não dizer que eu estou fazendo um discurso religioso. Eu não vou entrar nem nas questões das leis, mas quero destacar uma coisa para você. O direito à vida é a mãe de todos os direitos. Se você anula o direito à vida, que outro direito você vai querer conquistar e defender? Vocês estão vendo que ele falou que o direito à vida é a mãe de todo o direito, defendendo, criticando a legalização do aborto. É o mesmo pastor que, quando 2.500 crianças morreram de Covid, ele fala que vacina é infanticídio. Ô pastor, eu queria saber, cadê o direito à vida dessas 2.500 crianças aqui? Cadê? Cadê o direito do Feliciano, Malafaia? Porque o direito à vida para eles é só nascer, né? Agora, depois que nasceu, foda-se. Pode pegar um vírus mortal e morrer sufocada, pobre criancinha. Aí não tem nenhum problema, né? E por fim, pessoal, sabe o que o Lula criticou desses pastores? É exatamente isso, ó. Porque esses pastores, eles falam que são contra a vacina, mas eles se vacinam, ó. Esse aqui é um vídeo do Edir Macedo. Tá meio baixo o áudio desse vídeo, que já é antigo, foi o único que eu achei. Mas ele fala que a Covid é associada ao Satanás. Minha amiga e meu amigo, e para as pessoas não se vacinar. Isso aqui que ele diz. Deixa eu tentar ouvir aqui, ó. não se preocupe com o coronavírus, porque quando as pessoas ficam em dúvida, as pessoas ficam fracas, débeis e suscetíveis a qualquer ventinho que tiver, é uma gripe. Aqui, ó. E é o mesmo pastor que se vacinou nos Estados Unidos. Vocês estão vendo, pessoal? Todos esses pastores falaram contra a vacina durante a pandemia, inclusive vacina de criança. Malafaia chegou a associar a vacina infantil a infantocídio. A gente sempre vacinou criança, nossos pais tinham carteirinha de vacinação. Agora vacinar criança é infantocídio. E aí quando o Lula diz que vai responsabilizar os pastores se eles continuarem nessa contra-campanha da vacina, ai, a esquerda sendo a esquerda, amadinho. A esquerda quer perseguir os pastores evangélicos. Pois é, pessoal, é por isso que eu falei, eles são contra a vida, esses pastores. Para eles o importante é só nascer. Depois que nasceu, pode morrer 2.500 crianças, que foda-se. É um infantocídio. E é por isso que eu tenho uma playlist aqui no canal, pessoal, provando que a Bíblia não respalda o cargo de pastor e provando que a Bíblia não respalda nem dízimo e nem salário de pastor. Enquanto esses pessoal fica ganhando dinheiro e se metendo na política, até atrapalhando a saúde pública, pessoas de verdade no mundo real estão morrendo. Tá bom, galerinha? Obrigado aí por ter assistido. Quem puder dar um like aí no vídeo. Paz a todos.